Bem, galera, dando continuidade à nossa teoria de vetores, a gente fala agora de alguns outros tópicos que fogem um pouco mais daquela representação no R2 e no R3 que a gente viu em aulas anteriores, tá? Primeira coisa é a igualdade entre vetores. Quando é que dois vetores são iguais? Bem, então se eu tenho aqui dois vetores U e V, cujas componentes, né, ó, aqui eu estou imaginando dois vetores no R2, mas a lógica para o R3 é a mesma. Então eu tenho dois vetores U e V de componentes A e B e C e D. Eu digo que dois vetores são iguais quando A igual a C e B igual a D, tá certo? Então dois vetores são iguais quando as componentes são iguais. Então se eu afirmar que o vetor U é igual ao vetor V, isso implica dizer que o A é igual a C e o C é igual a D, tá certo? A frase que representa isso quer dizer que as componentes são respectivamente iguais, né? O x de um é igual ao x do outro, o y de um é igual ao y do outro, tá bom? Então, sendo assim, ó, se eu disser que o vetor U é representado por 5,3a mais 2 e o vetor V é representado por b menos 3 e 8. E eu perguntar a você, se eu disser que esses vetores são iguais e perguntar qual é o valor de A e de B, basta você montar uma equação. Tá? Então está aqui o U, ele é 5, as componentes dele é 5, 3A e mais 2. 3A mais 2. O vetor V, as componentes dele é B menos 3 e 8. Se os vetores U e V são iguais, se eu afirmo que eles são iguais, significa dizer que B menos 3 é igual a 5, né? Isso significa dizer que B menos 3 é igual a 5. E isso também significa dizer que 3A mais 2 é igual a 8. Daqui a gente conclui que o B é igual a 7, na verdade. 8, né? B é 8, 8 menos 3 dá 5. E daqui, se a gente resolver a equação, vai concluir que esse A, tá certo? Esse A vai valer, ó, resolvendo a equação, ele vai valer 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então esse A aqui vale 2, e aí você consegue determinar o valor de A e de B. É assim que a gente pode, por exemplo, tentar usar as ideias de igualdade entre dois vetores. Se dois vetores são iguais, as suas componentes, as respectivas componentes, x com x, y com y, e z com z também elas serão iguais, certo? Bem, essa é a ideia de igualdade. É simples mesmo de entender. Apagando aqui, vamos para a ideia de soma e multiplicação por escalar. Como é que a gente faz para somar dois vetores? Basta somar componente com componente, tá? Então, se eu tenho um vetor U, que ele é dado por 5, 2 e 1, as coordenadas dele. Se eu tenho um vetor V, que as coordenadas dele é menos 1, 3 e menos 2, se eu quero saber qual é o vetor U mais V vai estar aonde lá no R3? Qual é a localização desse U mais V? A gente sabe fazer isso geometricamente, fazendo aquelas regrinhas de paralelogramo ou do polígono, mas nesse caso aqui, como seria? Basta somar componente com componente, tá? Então, 1 mais V seria 5 menos 1, que daria 4, seria 2 mais 3, que daria 5, e seria 1 menos 2, que isso aí vai dar menos 1. Então, U mais V terá essa localização, e você vai lá, marca o pontinho, faz o desenho, e consegue desenhar onde estaria o vetor U mais V. É assim que você faz para somar U mais V. Essa é a ideia de soma. Se for subtração, é a mesma lógica. Se for U menos V, o que seria U? Fiz aqui U mais V. O que seria o vetor U menos o vetor V? O vetor U menos o vetor V é a ideia de você pegar o vetor U e somar com o oposto do vetor V. E quando eu me referi ao oposto do vetor V, eu estou trocando as componentes do vetor V. A gente pode fazer essa operação assim na mão mesmo, porque basta entender que é uma subtração, tá? Então seria, ó, U menos V seria 5 menos 1. Tá? Então 5 menos 1 vira 5 mais 1, que dá 6, tá? 2 menos 3. 2 menos 3, isso vai dar menos 1. E depois 1 menos 2. Isso vai dar 3, se a gente fizer a operação. Você pode fazer isso direto, ou se você preferir, você representa o vetor U, tá certo? Com o oposto dele. Isso aqui você pode escrever como sendo U mais o oposto de V. E quem é o oposto de V é só trocar os sinais, né? O oposto de V, ó, isso aqui seria qual vetor? Seria 1 menos 3
e mais 2. E aí você soma. Essa continha aqui, ó, seria o U, que é 5 mais 1, tá certo? 5 mais 1, 6. Depois seria 2 mais menos 3, isso vai dar menos 1. E depois seria 1, que é do U, né? Mais 2, que vai dar 3. Chegamos na mesma resposta fazendo direto, tá bom? Essa é a ideia de somar. E acaba que, por reboque, você consegue determinar a mesma coisa com a ideia de subtrair. E aí vem a ideia de multiplicação por escalar, que é quando você pega um número e multiplica por um vetor, tá certo? Então, digamos que eu tenho aqui o meu vetor, não vou representar por U, vou representar por W, o meu vetor W, que ele tem coordenadas 5 e 3. Um vetor W que tem coordenadas 5 e 3, o que seria 5 vezes W? 5W é um múltiplo de W, né? Eu estou esticando o vetor W. Qual serão as coordenadas desse vetor? Basta multiplicar, tá certo? Componente por componente. Então 5W seria 25 e 15. Eu estou esticando o vetor, automaticamente suas componentes vão esticar também. Não é muito difícil imaginar isso, né? Porque se a gente imagina um vetor lá no R2, se eu esticar esse vetor, tá certo? Proporcionalmente, as componentes serão multiplicadas pelo... Se eu multiplicar esse vetor por 5, se o tamanho dele for multiplicado por 5, eu estou achando, se a gente quiser usar um pouco de geometria plana, né? Eu tenho aqui esse triângulo, e agora eu tenho um outro triângulo que tem que crescer proporcionalmente como foi esse outro aqui, como é o menor. Então, se eu aumento o vetor em 5, num tamanho 5, tá? O tamanho 5, não é começando daqui. Se eu aumento o vetor no tamanho 5, as componentes também serão multiplicadas por 5. É a lógica que está por trás disso. Então, como é que a gente pode usar essas ideias aqui de soma e multiplicação em um problema? Seria mais ou menos assim. Eu vou apagar. Não, eu posso chegar para vocês, minha gente, e perguntar o seguinte. Ó. Eu tenho um vetor U que ele tem coordenadas 3 e 2. Tem um vetor V que tem coordenadas menos 4 e 1. E aí eu chego para você e pergunto, ó, quem é o vetor W, que é igual a menos 3U mais 2W. Certo? Quem é esse vetor? Perdão, 2W não, 2V. Quem é esse vetor W? E aí você faz a operação, né? De pouquinho em pouquinho, ó, quem é menos 3U? Se U é 3 e 2, então menos 3U vai ser menos 9 e menos 6. Aí mais o outro vetor 2V, quem é o vetor 2V? Vai ser menos 8 e mais 2. E aí você opera isso daí, ó, menos 9 mais menos 8, isso vai dar menos 17. E depois menos 6 mais 2, isso vai dar menos 4. E aí você tem a determinação do vetor W, tá bom? Coisas que valem a pena comentar, são as propriedades dessas operações. Vamos lá. Primeira propriedade, vale a comutatividade na soma de vetores, tá bom? Se eu tiver o vetor U mais V, isso é a mesma coisa do vetor V mais U. Eu não vou demonstrar isso, essas ideias são intuitivas, mas é bom comentar para fazer você refletir o seguinte: apesar da gente saber que 5 mais 7 é a mesma coisa que 7 mais 5, tá bom? É bom saber demonstrar, é bom que você tente demonstrar isso aqui, é muito simples, é só usar a definição normal. A gente sabe que 5 mais 7 é a mesma coisa que 7 mais 5, mas isso a gente está tratando de números. Então, quando a gente estiver tratando de outro ente matemático, como é o caso de vetores, é bom saber se essas ideias que valem para números também valem para esses outros componentes, tá? Perceba que você não está tratando com números aqui, você está tratando com vetores. Mesma coisa, matriz. A soma de matriz é comutativa? A gente, por exemplo, sabe que multiplicação não é. Imagine número é. Então, mas matriz não é número, matriz é outra coisa, é outro tipo de elemento. Então, quando a gente está trabalhando com entes matemáticos diferentes, é sempre bom entender que a verificação de coisas que a gente já está acostumado com os números, é sempre bom verificar se essas ideias que acontecem com os números, se elas acontecem com esse outro ente matemático que você também já está trabalhando, tá bom? Então, ó, uma coisa que é comum, que é válido, é a ideia de que a comutatividade acontece com vetores. Vale também a associatividade, ou seja, se eu tenho U mais V mais W, isso dá no mesmo que fazer U mais V primeiro
e depois somar com W, tá bom? É a ideia da associatividade. Quando a gente está tratando de multiplicação por escalar, vale a ideia da distributiva, tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, alfa, um número alfa, vezes o vetor v mais o vetor w, isso é a mesma coisa que alfa v mais alfa w, tá certo? É importante comentar isso. Outra coisa que a gente não comentou ainda, mas que vale a pena, é que a propriedade aditiva tem o seu elemento neutro. Quem é o elemento neutro dos vetores? Por exemplo, qual é o elemento neutro da adição nos números? É o número 0, né? 5 mais 0 dá 5. E no vetor, e no contexto de vetores, quem é o elemento neutro do contexto de vetores? É o vetor nulo. O vetor nulo, ele tem coordenadas 0 e 0. Ele é só simplesmente um ponto, o vetor nulo, né? E aí, se eu pegar o vetor v, um vetor v, e somar com um vetor nulo, eu vou representar o vetor nulo desse jeito, como se um 0 e uma setinha em cima, tá? Então, se eu somo o vetor v com um vetor nulo, tá certo? Isso aqui vai resultar no vetor v, tá bom, minha gente? E uma outra propriedade que também vale a pena comentar é a ideia do elemento neutro da multiplicação por escalar, né? Se a gente pega o número 1, que é um escalar, e multiplica pelo vetor v, isso vai resultar no vetor v, tá certo? Bem, são coisas, muitas delas intuitivas, é só para enfatizar que é bom saber verificar cada uma dessas propriedades, tá certo? Eu não vou verificar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas é importante saber por que isso aqui é verdade, por que isso aqui é verdade, entender que é importante saber por que é verdade, é importante verificar a veracidade desses fatos, porque você não está tratando com números, tá certo? Você está tratando com vetores, você está tratando com outra entidade matemática, tá bom? Bem, essa videoaula para por aqui. Próxima aula a gente continua o conteúdo. Valeu, galerinha!